Olá! Eu estava lendo um texto aqui na Bíblia e me lembrei de uma coisa. Jesus disse que o Evangelho seria pregado a todo mundo, então viria o fim. Quando eu leio Colossenses 1, verso 23, eu leio assim, ó. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia. O Evangelho foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Depois lá em Romanos, no capítulo 10, o verso 18, também diz o seguinte: mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Se o Evangelho no tempo de Paulo foi pregado a toda a terra, por que Jesus não veio? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo já de início a sua audiência, você que tem acompanhado o programa, você que está aí agora acompanhando, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado, obrigado pelo carinho da sua audiência. E você já sabe, esse é o programa Na Mira da Verdade, o qual nós respondemos as suas dúvidas bíblicas. Você manda pra gente e ela é colocada na mira. E quem está na mira para responder baseando-se na verdade, a palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito, graças a Deus, contente porque estamos aqui em mais um Na Mira da Verdade. Poderemos aí ter a oportunidade de estudar com você, amigo telespectador, a Bíblia, e esperamos que você envie suas perguntas. E antes eu queria mandar um abraço para uma família muito especial que minha família e eu conhecemos essa semana, né? Estivemos na casa deles, ganhamos deles um gatinho de presente, fomos buscar, né? E aí eu queria mandar um abraço primeiro para a dona Aparecida, né, que é a mãe da família, para o Ricardo, que é um irmão católico muito fiel, mas que gosta muito do Na Mira da Verdade, muito do Novo Tempo, e para o papai dele, o Adão. Né? Então que Deus abençoe a vocês, que Deus recompense vocês pelo amor que vocês têm para com os animais. Tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Eu também queria aproveitar nesse momento, professor Leandro e os nossos telespectadores, de fazer uma nota de falecimento de alguém que foi muito próximo do Na Mira da Verdade. Era um irmão, um pastor Elias de Azevedo, Elias Reis de Azevedo, conhecido como Elias Azevedo. Ele que foi um amante da música cristã, foi precursor da música cristã adventista no Brasil. Ele teve uma gravadora que chamava GBM, gravadora Boa Música. E ele que ajudou ao Ministério da Voz da Profecia com Araújo do Rei, imprimindo os primeiros LPs. E esse homem gostava muito do programa, viu, Leandro? Ligava sempre pra gente, seu conterrâneo, pastor Elias. E essa manhã o pastor Elias faleceu. E a gente ficou assim bastante triste. E eu queria mandar um abraço todo especial para a família. Ele que acompanhava sempre o programa Na Mira da Verdade. A gente sente muito a perda desse grande homem que era muito envolvido com a obra de Deus. Então, eu queria mandar um abraço todo especial à família enlutada. Muito bem. Professor, nós começamos o programa de hoje falando de um texto, dois textos que está ali no Evangelho, né? Que Paulo... quem escreveu esses dois livros, Colossenses e Romanos. E a pergunta veio do Bruno. Ele é, deixa eu ver, ele é da Bahia.
Ele é de Salvador e a pergunta dele é a seguinte, professor. Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo e então sim viria o fim. Agora, o apóstolo Paulo afirmou, ou melhor, afirma que ele havia pregado o evangelho em todo o mundo, lá em Colossenses 1:23 e também em Romanos 10:18. Sendo assim, por que a profecia de Cristo não se cumpriu? E aí, professor, como que a gente consegue explicar esse texto? Realmente nós lemos aqui que o evangelho foi pregado a todo mundo e a profecia de Cristo não se cumpriu. Como que a gente explica isso? Na verdade, primeiramente o nosso telespectador tem que entender, né? Quando Jesus disse em Mateus 24:14 que ao ser pregado o evangelho para a testemunha a todas as nações viria o fim, esta pregação do evangelho seria antecedida por sinais, tá? Então a pregação do evangelho era o último sinal a se cumprir, não é? Para Jesus voltar. Só que antes disso, outros sinais são mencionados. E tais sinais não ocorreram nos dias de Paulo. Então você vai ver que Cristo não errou e que Paulo não está contradizendo Cristo. Eu vou lhe mostrar o porquê. Veja, antes de ser pregado o evangelho, o que Cristo disse que deveria acontecer? Ó? Verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, o surgimento de falsos cristos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então isso também deveria acontecer, e não aconteceu nos dias de Paulo com a intensidade com que ocorre nos nossos dias, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aqui era muito raro de ocorrer nos dias deles, terremotos, era uma coisa muito... E Jesus profetizou que antes dele voltar, haveria um grande aumento de terremotos. E Lucas 21:19 acrescenta mais uma coisa, epidemias. Então o surgimento de epidemias demonstraria, obviamente, a desobediência do ser humano às leis naturais de Deus, surgimento de doenças e demonstração do fim do mundo. Tá? E depois, diz no verso 11 que se levantariam muitos falsos profetas, que o amor se esfriaria no coração humano, diz o verso 12, e aí vem o evangelho sempre sendo pregado em todo o mundo. Então veja, Cristo não errou. Por quê? Porque ele disse que antes de acontecer a pregação do evangelho em todo o mundo, sinais deveriam acontecer antes deste último. Aí vem a questão, por que então Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, sendo que as outras profecias preditas por Cristo não haviam se cumprido ainda? A resposta é a seguinte, o mais provável aqui é que Paulo, por estar tão entusiasmado com o progresso do evangelho, ele se utiliza aqui de uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma forma exagerada, né, de expressar algo, né, para você destacar o quanto aquilo é importante. Então, por exemplo, às vezes brincamos assim, olha, receba um abraço de urso. Ou seja, um abraço extremamente apertado, não quer dizer que será literalmente um abraço de urso. Você se utilizou de uma hipérbole para mostrar o quanto você tem vontade de abraçar forte essa pessoa. Então, Paulo, ele estava tão empolgado, não é, com o progresso do evangelho, que ele falou, olha, o evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas ele sabia que ainda tinha coisa para fazer, por quê? Porque após essa declaração aqui, ele continuou sendo um pregador. Né? Então, se ele estivesse falando de forma literal, que o evangelho foi pregado a todo mundo nos dias dele, então ele não continuaria pregando. Ok? Então é mais correto crermos que ele faz uso de uma hipérbole para expressar a maravilha, o encantamento com o progresso do evangelho nos dias dele. Existe uma outra possibilidade interpretativa, a princípio eu creio mais nessa primeira, né? Mas tem uma outra possibilidade que diz que ele pode, né, ter pregado o evangelho a todo o mundo gentil do qual ele fazia parte. Também uma possibilidade interpretativa, ok? Mas eu vejo esta primeira possibilidade como aquela que está em total de acordo com o que Cristo disse. Então nenhum contradiz o outro. Somente Cristo fala
da pregação do evangelho a todo mundo, tendo sinais que antecipam a este último sinal, e Paulo, maravilhado com o avanço do evangelho, faz uso de uma hipérbole. Muito bem, estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. E também nas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande as suas perguntas e a gente já começa quente, professor. Olha aqui, ó, a pergunta que chegou agora aqui no nosso SMS. Já começa assim: descobri que o arcanjo Miguel não é Jesus, muito menos um título honorífico, como afirma professor Leandro Quadros. Boa noite, Tito e professor Leandro. Não perco um programa. Sou Paulo Rodrigues, de Vila Andrade, São Paulo. Vamos lá, ele vai começar agora, hein? Várias e várias vezes, nosso estimado mestre Leandro tem afirmado que Miguel poderia ser Jesus. Mas, fora o argumento de que Miguel não tinha moral para repreender Satanás, como está lá em Judas 1,9, uma vez que o diabo era um querubim, superior hierarquicamente a Miguel, pois bem, meus caros, a resposta da minha descoberta está no próprio nome de Miguel. Quem é como Deus? A resposta é uma pergunta: ninguém, pois Deus é o único, como está bem claro, por exemplo, em 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Acho que com isso o professor Leandro vai derrubar seu rei, tal como o tabuleiro do xadrez. Tito, grande abraço. Ah, professor, olha aí, vamos ver se a gente consegue derrubar o professor, hein? Como é que é isso, professor? Olha aqui, o Paulo Rodrigues está dizendo que Miguel não é Jesus, não pode ser Jesus. O seu próprio nome já diz: quem é como Deus? Já é uma dúvida, uma pergunta. Como é que você explica isso, meu amigo? Bom, em primeiro lugar, né, eu tenho que mostrar que o irmão Paulo ele está equivocado quando ele afirma assim: o Leandro diz que Miguel é Jesus. Né? Não é só um adventista sétimo dia que crê nisso. Né? Então, existe uma série de eruditos protestantes, né, que entendem que Miguel é um título honorífico, um nome de guerra, que se replica a Jesus quando ele está em conflito direto contra Satanás. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Se você pegar o comentário de Matthew Henry, que foi traduzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, toda vez que você ler sobre Miguel, você vai ver Matthew Henry identificando Miguel com Jesus Cristo. Não dizer, o Leandro diz isso, não. Eu estou demonstrando uma opinião adventista, mas eruditos disseram isso muito antes do pobre Leandro. Né? Então, por exemplo, comentando sobre Daniel 12, o que Matthew Henry diz no seu comentário? Jesus Cristo aparecerá como patrono e protetor de sua igreja. Naquele tempo, ele comenta aqui Daniel 12:1, não é? Em que a perseguição estiver no auge, Miguel se levantará. O anjo dissera a Daniel que Miguel seria amigo constante da igreja, Daniel 10:21. Em todo o tempo, demonstrará isso no mundo superior. Os anjos o sabiam. Mas agora Miguel se levantará em sua providência e efetuará a libertação dos judeus quando vir que o seu poder se foi. Cristo é o grande príncipe, pois é o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, verso 5. Já outro comentarista chamado Adam Clarke, esse é metodista, fala a mesma coisa. Comentando sobre Judas 9, que é o texto que você citou, né, o comentário dele de Judas 9 contradiz o que você disse. Muito se diz nos escritos judaicos sobre este personagem. E aí um rabi, não é? Judá Hakodesh, o que ele diz segundo Clarke? Onde quer
que se espera a presença de Miguel, comentando Judas 9, sempre se deve entender a glória da divina majestade. Assim, quer nos parecer que consideraram Miguel de algum modo como o fazemos em relação ao Messias manifesto em carne. Então eu li aqui 2 comentários para você, antigos, clássicos, né, para você perceber que não é o Leandro que diz. Leandro, eu creio nisso, mas muito antes de mim, pessoas muito mais eruditas do que eu, porque eu sou um estudante da Bíblia, não sou erudito, pessoas eruditas creem assim. Então o irmão começa errando dizendo que o Leandro afirma isso. Quando você diz que o nome Miguel, quem é como Deus, exclui a possibilidade de ser Jesus, na verdade é o contrário, né? Se você estudar o grande conflito cósmico entre o bem e o mal de uma forma ampla, você vai ver, querido irmão, que em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, Lúcifer desejou ser igual a Deus. E o que acontece? Quando Cristo assume esta nomenclatura, né, esse nome de guerra, Cristo não está rebaixando a sua divindade, porque ele é divino, ele é o criador dos anjos, ele é o criador de todas as coisas, como diz João 1 a 13 e Hebreus 1 a 13. Mas quando Jesus assume esse nome, quem é igual a Deus, esse nome é um desafio às pretensões de Satanás de querer ser como Deus, como lemos em Isaías 14, 12 a 14. Então, cada vez que Cristo aparece em conflito com Satanás e diz assim, ó, quem é como Deus, pelo seu nome, ele está dizendo para Satanás o seguinte, olha, eu apenas sou como Deus, porque eu sou Deus, você é a criatura. Então o nome Miguel é um desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus em Isaías 14, 12 a 14. Então, respeito, obviamente, a opinião do irmão, mas garanto que as suas conclusões, por mais bem intencionadas que sejam, elas não têm embasamento bíblico e têm pouco embasamento teológico. Muito bem, eu falei que o programa hoje começou quente. Tem mais uma aqui, da Gal Borges. A pergunta dela é a seguinte, ela mandou aqui pelo nosso Instagram. O que vai acontecer com as pessoas que, por ocasião da volta de Cristo, não conseguirem ser vegetarianos? Ou seja, abandonar todo tipo de alimento cárneo. Tenho pessoas da minha família que dizem que a senhora Ellen White condena veementemente o comer carnes, ainda que seja de animais limpos. Inclusive, eles parecem que estão doentes, extremamente magros, mas dizem que se sentem bem. Isso me deixa muito angustiada. Não consigo me tornar vegetariana ou vegana e tenho medo de me perder. Amo o programa, Deus abençoe vocês. Professor Leandro Quadros, temos 2 minutinhos, vê se você consegue, senão a gente responde logo depois do intervalo. Vamos lá. Em primeiro lugar, Ellen White realmente não recomenda o uso cárneo, né? Ela diz, né, que o povo de Deus, nos últimos dias, se abster de carne, obviamente que ele vai resistir com muito mais facilidade às tentações de Satanás. Por quê? Quanto mais o organismo está descansado do processo digestivo, mais clara está a mente para entender os assuntos espirituais. Mas ela nunca afirmou que comer carne é pecado. Se ela o fizesse, ela seria contra a Bíblia. Tá? Outro detalhe, uma vez Ellen White chegou na casa de uma família que queria ser vegetariana, tá? E ela percebeu que eles estavam doentes, fracos e anêmicos. O que ela fez? Ela fez um caldo de galinha para eles e disse, olha, vocês não podem ficar sem carne. Pelo menos um pouquinho vocês têm que usar. Então Ellen White não generalizou. Isso não é desculpa, né, para nós não buscarmos uma dieta vegetariana e melhor. Mas ela nunca generalizou. Ela mesma disse que tem pessoas que vão se adaptar ao vegetarianismo, outras não vão se adaptar totalmente. Tem pessoas que quando comem feijão faz mal para elas e a carne não faz mal. Ok? Então Ellen White nunca generalizou esse assunto. Então essas pessoas estão com certeza equivocadas, né? E elas têm que ler em Efésios 2:8 com mais atenção, né? Ali diz assim, pela graça sois salvos, não é pela soja sois salvos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por soja para que ninguém se glorie. Na verdade, não por
obras para que ninguém se glorie. Então não estou dizendo que não é importante o regime vegetariano, é muito importante. Agora dizer que isso vai definir quem vai para o céu e quem não vai, isso aí obviamente não faz parte do texto bíblico e nem dos escritos de Ellen White. Esse assunto da carne nos escritos de Ellen White tem que ser estudado de uma forma bem mais ampla. Muito bem, professor, muito bem. Nós vamos rapidamente para o intervalo, mas aproveite aí, faça sua boa pergunta e manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu estou aqui folheando a minha revista que sempre ofereço aqui no programa. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico que nós aqui no programa Na Mira da Verdade indicamos para que você faça. Esse é um curso bíblico relacionado aos dias em que vivemos. A gente está passando por grandes problemas na história da humanidade aí. Com certeza você tem acompanhado aí as tristezas da vida, você tem acompanhado essa pandemia que tem desestruturado tantas e tantas famílias. E esse curso bíblico eu acho que pode trazer algum esclarecimento para você esse momento que nós estamos vivendo. E eu queria convidar você a pedir gratuitamente esse curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, fazer a barra de rolagem ali para baixo, você vai ver a imagem dessa revista, você clica lá e vai ser direcionado para você fazer um cadastro. novotempo.com/na mira da verdade. Ou se você preferir, você pode ligar em horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 e fazer o pedido do seu curso bíblico. É gratuito, você não paga nada. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico específico para o tempo que nós estamos vivendo. Tempo do fim. Peça, se conforte nesse estudo que é único e exclusivamente da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. Peça agora mesmo, tá bom? Muito bem. Professor, tem uma pergunta que chegou aqui também no Instagram. O pessoal está acompanhando muito o Instagram aqui, mandando muita pergunta. Obrigado a você que está nos acompanhando pelo Instagram, no Facebook também, aqui no SMS, então não para de tremer o telefone. Mas eu quero colocar essa pergunta aqui porque ela está relacionada com que... veja só, a pergunta é a seguinte. Uma pessoa pode apressar a hora da sua morte? Se, viver a vida completamente errada. Ou só se morre no seu dia mesmo. Deus tem um dia para todos, independente do que a pessoa faz com a sua própria vida? Eu estava conversando sobre isso com o meu pai e tive a ideia de perguntar aqui no Na Mira da Verdade. Gostamos muito desse programa e não perdemos nenhuma semana. Pesca essa, Tito. Gerlane, a sua pergunta foi pescada. E ela diz o seguinte, fiquem com Deus. E olha, o professor ficou bonito com essa barba, hein? Olha aí, ó. Já vendo? Olha aí, ó. O Tito me achou feio e você não me achou, ainda bem. Mas, professor Leandro Quadros, me diga aí, como é que é isso? Será que a gente pode antecipar a nossa morte ou Deus tem o dia certo para que a gente morra? Como é que é? Veja, amigo Tito e amiga telespectadora, alguns irmãos sinceros, né, acabam interpretando, irmãos calvinistas, né, que creem na dupla predestinação, acabam interpretando de uma forma não correta, diríamos assim, o Salmo 139, né? Então, no Salmo 139, diz assim, aqui ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ele está falando que Deus já ouvia quando ele estava dentro do ventre da mãe dele. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então o que muitos irmãos pensam? Né? Que aqui Deus determinou cada dia, cada acontecimento, seja bom ou seja ruim, para cada pessoa. Mas na verdade não é esse o objetivo, né, de Davi. Ele está falando da onisciência e da onipotência de Deus
e que Deus realmente tem planos para nós. Só que Deus nos dá a liberdade de permitirmos que Ele execute esses planos ou não. Então vou dar um exemplo. Será que quando uma pessoa se droga e morre por overdose, foi porque chegou o dia dela? Não tem como acreditarmos nisso, porque Deus não manda ninguém usar drogas. Será que uma pessoa que, desrespeitando as leis de trânsito, está dirigindo a 200 km por hora e de repente bate o carro e ela morre, será que Deus planejou que ela deveria, em certo dia, em certo momento, andar a 200 km por hora para morrer? Um outro exemplo, uma pessoa, um criminoso, decidiu matar um pai de família. Tá? Simplesmente, ele assaltou, não bastou o assalto, ele matou um pai de família. Então Deus predestinou que aquele pai de família teria que ser morto com um tiro na cabeça e deixar os filhinhos sem pai? Não, isso aí é totalmente inviável. Por quê? Porque, o que diz aqui? Um texto que eu gosto muito, entre outros, né? Que é Tiago 1, 13 e 14. Ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então Deus, Ele sabe, né, da nossa vida, do nosso histórico, Ele sabe de tudo. E Ele tem planos para nós. Há outro texto importante, ó. Esse texto aqui, vamos ver se é Jeremias 29, para você ver que os planos que Deus tem para o ser humano, aqui, ó, olha que interessante, ó. Jeremias 29, 11, que Deus está falando para o povo de Israel. Estavam, diríamos assim, cativos na Babilônia por culpa deles, né? Eu é que sei que pensamentos, e algumas traduções planos, não é? Tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os planos de Deus para o ser humano sempre são de paz e não de mal. Então, Deus não determina, né? Esse aqui vai morrer de câncer, esse vai morrer de acidente, esse vai morrer dessa forma. Não, o Deus bíblico não age assim. Ele sabe o fim desde o princípio. Ele tem planos, mas o ser humano realmente pode frustrar esses planos. Assim como, por exemplo, Adão e Eva, Lúcifer primeiramente, não é? Frustrou os planos de Deus. Deus não queria que o pecado existisse, Deus não queria que o mal existisse, não é? Mas como as suas criaturas assim o escolheram, Deus, como um cavalheiro, mesmo sendo soberano, ele é um cavalheiro, ele respeita, né, a livre escolha de cada um e permite que as consequências sobrevenham. A sua pergunta foi muito boa, né, para nós até podermos ajudar a outros telespectadores a entender essa questão, para não acabarem culpando a Deus, não é, pelas desgraças que acontecem no mundo. Né? Chega, por exemplo, um coronavírus. Então foi Deus que mandou o coronavírus para matar um monte de gente boa e gente também que não é boa, mas matou todo mundo. Gente boa e gente má. Então foi Deus que, já que eu quero que esses aí morram agora, então eu vou mandar o coronavírus. Não, crer num Deus assim, é melhor ser ateu do que crer num Deus assim, né? Muito bem, professor, eu estou aqui vendo os SMS, chegou uma pergunta interessante aqui, ó. Quem mandou, deixa eu ver, foi a Sueli. Ela é do Rio de Janeiro e a dúvida dela é a seguinte: o que Jesus fez no período de 50 dias entre a sua morte no Calvário e a sua entrada no primeiro compartimento do santuário? A Bíblia consegue nos dar uns vislumbres. A gente sabe que depois da sua ressurreição ele passou ainda 40 dias aqui na terra. Então ela quer saber, nesse período aí de 40, 50 dias, o que Jesus fez. Como que foi a atitude dele até ele chegar no primeiro compartimento do santuário, como diz a palavra de Deus. Veja, a Bíblia nos dá
pouquíssimas informações sobre o assunto, mas essas pouquíssimas informações são aquelas que realmente são relevantes para nós, né? Então vamos ver aqui um texto, se eu não me engano está no livro de Atos, aqui ó, Atos capítulo 1 verso 3, tá? A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante os 40 dias, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, a Bíblia diz que ele passou o quê? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele continuou preparando os seus seguidores aqui na terra. Depois da sua ascensão, a Bíblia nos mostra que ele foi entronizado, né? Voltou ao seu trono de glória. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus. Então veja, os 40 dias ele passou na terra, né? Ensinando seus discípulos, preparando-os, né, para a missão que eles teriam dali em diante. E depois que ele subiu aos céus, de acordo com Atos 1, 9 a 11, né, que menciona a subida dele aos céus, o livro de Hebreus nos mostra a sua entronização, o momento em que ele é recebido na glória, não é? E é entronizado. Então nós lemos isso, por exemplo, aqui em Hebreus. Vamos ver Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 5. Ó. A partir do verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, né, depois de morrer na cruz e passar aqueles 40 dias na terra, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois ao qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é uma citação do Salmo 2,7, tá? Em que era usada quando o rei era entronizado. Ele era chamado de filho de Deus porque ele era um representante de Deus. Ele era dito gerado por Deus, não porque Deus criou ele naquele momento, mas porque Deus o estabeleceu como rei. Então, ao usar o salmo da entronização e aplicá-lo para Cristo, está falando que depois dos 40 dias, depois da ascensão, ele foi entronizado. Então, essas são as informações que a Bíblia julga relevantes para nós. Muito bom, muito bom. Outra perguntinha aqui, essa chegou pelo nosso Facebook, obrigado. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Quem mandou foi o Daniel Rocha. Opa, será que é meu primo? A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Tito e Leandro Quadros. Eu tenho uma pergunta sobre Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Aqui a palavra em hebraico significa eterno, é para sempre. Então, os ímpios vão viver eternamente depois da segunda ressurreição, no juízo final, porque a palavra em hebraico no original significa eterno, tanto para os justos como também para os ímpios. Então, e o sofrimento eterno, então, chega numa conclusão, que a alma é imortal. Eu queria saber como que vocês, adventistas, interpretarão esse texto bíblico. Professor Leandro Quadros, nós temos que ir para um intervalo rapidinho. Essa resposta eu acho que vai precisar um pouquinho mais de Sem problema. E nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta já já.
Já estamos de volta ao vivo aqui. A pergunta do Daniel Rocha é a seguinte: baseado em Daniel 12:2, a palavra em hebraico para eterno é para todo sempre, tanto para os salvos como para os ímpios. Então, como é que fica essa situação, professor Leandro Quadros? Quer dizer que aqui nesse texto está realmente mostrando que os ímpios viverão eternamente em pecado, ou no juízo eterno, ou no inferno? Como é que é isso? Existe uma argumentação realmente, né, de que se a palavra hebraica ou grega para eterno é empregada tanto para o castigo do ímpio quanto para a vida eterna do justo, então significa, não é, que assim como o justo viverá eternamente, o ímpio será atormentado eternamente. Só que esse argumento, por mais lógico que ele seja, ele não é correto. Por quê? Nós não interpretamos, né, um termo simplesmente pelo significado dele, né? Lógico, o significado é importante, mas existe uma outra coisa que nós devemos atentar, como que o termo é empregado em certos contextos. Tá? Então, um termo tem um significado, é geral, mas em outros contextos ele pode assumir um significado diferente. Quer ver um exemplo? Dr. H.G. Moule, ele explicou o seguinte, que a palavra eterno pode significar um tempo sem fim, mas também um tempo com fim, no pensamento hebraico. E o que ele explica sobre isso? Ele diz o seguinte, que quando um sujeito ou objeto de natureza eterna está ligado ao termo eterno, então realmente eterno é um tempo sem fim. Por exemplo, quando fala que Deus é eterno, quer dizer que Deus é eterno mesmo, ele não tem fim os seus dias. Por quê? Porque ele tem uma natureza que não é transitória, ele tem uma natureza eterna. Quando fala que os justos vão ter a vida eterna, quer dizer que eles vão viver para sempre mesmo. Por quê? Porque por terem aceitado a Jesus e por comerem da árvore da vida, como diz Apocalipse 22:2, então eles terão uma natureza eterna, então eles vão viver eternamente. Já com o ímpio isso é diferente. Por exemplo, os ímpios são sujeitos ligados ao termo eterno, só que eles não vão comer da árvore da vida, porque não aceitaram a Jesus como Salvador. Então veja, o termo eterno nem sempre é um tempo sem fim. Pode ser um tempo com fim, dependendo do sujeito ou objeto ligado ao termo. E eu vou te dar aqui uns 2 ou 3 exemplos bíblicos rapidamente, para você perceber esse aspecto. Um primeiro texto que nós vamos ler se encontra em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 4. E depois vamos para 1 Crônicas 29, acho que 29, 27. Vamos ver aqui. 1 Crônicas 28, 4. Vamos ver como o termo eterno, ele aparece nesses contextos diferentes. Então veja, um termo, ele não significa necessariamente a mesma coisa em todos os contextos onde ele se encontra. Tá? Então 1 Crônicas 28, 4, falando do reinado de Davi, diz o seguinte: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Então Davi disse, né, que Deus o escolheu da casa do pai dele, né, de Davi, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Se eternamente significa um período sem fim, então nós temos um problema aqui, que Davi já está morto há muito tempo. Agora, quando você vai para o capítulo 29, verso 27, você percebe o significado do termo eterno em relação a Davi. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. É uma contradição? Não. Como Davi é um ser humano de natureza transitória, o termo eterno ligado a um sujeito de natureza transitória significa eterno enquanto dure.
Simples assim. E existe, e isso também se aplica aos ímpios, tá? Veja, por exemplo, esse texto aqui. Judas, versículo 7, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então diz que Sodoma e Gomorra são um exemplo do que será o fogo eterno nos últimos dias, não é? Agora vamos ver um outro texto esclarecedor. O que significa ser um exemplo de fogo eterno? 2 Pedro 2,6, ó. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Será que Pedro contradiz Judas? Judas diz que Sodoma e Gomorra são exemplo do fogo eterno. Só que aqui é dito que eles foram reduzidos a cinzas. Por quê? O fogo é eterno enquanto durar a matéria a ser destruída. Como o ímpio não vai comer da árvore da vida porque não creu em Jesus, ele não é eterno. Tá? Ele não pode ser eterno. Então o castigo é eterno nas consequências. Ele é castigado e não ressuscita mais. Mas não é eterno na duração, pois do contrário, teríamos que ensinar que até mesmo quem não aceita Jesus vai comer da árvore da vida e vai ser eterno. Tá? Então, cuidado com essa interpretação, porque um mesmo termo pode ter significados diferentes em contextos diferentes. Ok, professor, aqui no SMS tem uma pergunta do Luiz Carlos e da Leandra, sua esposa. Eles são do Rio de Janeiro, Petrópolis. Obrigado pela sua participação. E eles têm uma grande dúvida que vai ser colocada aqui na mira. Ele diz o seguinte: sabemos que Deus colocou o Sol e a Lua para a separação de dias, meses e anos. Com base nisso, muitos também creem em horóscopo e que nossas vidas são guiadas por estrelas, fases da Lua e até as convergências de planetas poderá mudar nossos dias e até nossas vidas. Qual a relação dessas crenças com a palavra de Deus? Espero que a nossa pergunta seja pescada. Ela foi pescada. Existe alguma relação do horóscopo com alguma coisa da Bíblia, com a criação de Deus, criando ali os astros, criando o Sol e a Lua, enfim? Existe alguma relação? Não, na Bíblia, na verdade, nós vemos que Deus condena totalmente a astrologia. Né? Astrologia é diferente de astronomia, né? Isso. Que é o estudo dos astros. Astrologia já é uma espécie de adivinhação por meio dos astros. A Bíblia condena totalmente isso. Por exemplo, aqui Daniel, no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor recebe uma visão, um sonho na verdade, e ele pede o significado desse sonho, Deus fez questão de mostrar a Nabucodonosor que os magos e astrólogos dele não iam resolver o problema. Somente um profeta de Deus. Então, Daniel capítulo 2, vou ler aqui para você os versículos... Aqui, ó, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, a interpretação do sonho e significado da estátua, né? Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios. Então veja, ele desassocia Deus dos magos, dos encantadores e dos astrólogos.
Então, isso é bem claro no texto. Outra coisa, existe um salmo, não sei se é o que eu estou pensando, se não for, pelo menos eu vou citar o que diz. Vamos ver aqui. Salmo 34. Eu não estou lembrando o salmo. Eu não sei se é o 30, está ali entre o 30 e... O que diz ali o salmo, professor? O salmo diz assim, que a vida, Davi está falando que a vida dele está nas mãos de Deus. Ou seja, a vida humana está nas mãos de Deus e não nas mãos, diríamos assim, dos astros. Tá? Então esse é um outro texto. Está ali nos Salmos entre 30 e 36, eu vou ter que ver depois, mas tenha isso em mente, tá? Daniel... Veja aí se não é o Salmos 16, verso 5. Ou melhor, desculpa, 37... eu sei que é 30 e alguma coisa. Não, é isso aqui mesmo, Aqui, quer ver, ó? 37, verso 5 até o 7. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenham... É isso ou não? Não era esse, Tito, mas é um texto que serve. Tá incentivando realmente procura rápido também, você procura a colocar a vida nas mãos de Deus. 31:15, vamos ver. Então é o 31:15. Leia aí para nós. Tu estás sempre cuidando de mim, salve-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha como está na minha tradução, é esse texto mesmo. Ó. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, realmente é o Salmo 31:15, tá? Ou seja, os nossos dias, obrigado, Tito, pela ajuda, os nossos dias estão nas mãos de Deus ou nas mãos, entre aspas, dos astros? Nas mãos de Deus. Aqui, ó, você quer ver, professor? Aqui no 16, confirma mais ainda que você está falando, ó. Do 16:5, faz assim, ó. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Pronto. Salmo 16? 16:5. 5. Perfeito. Ó, mais esse aí foi a produção ainda. Que ajudou a gente, hein? Salmo 16:5. O pessoal tá esperto. Perfeito, perfeito. Então esses salmos mostram claramente, não é? Bem como Daniel 2, 27 e 28, que realmente, querido casal, Deus, ele não aprova a astrologia. Eu sei que tem muitos filhos de Deus sinceros, né? Que creem na astrologia, tá? Que seguem, né, que creem na existência do horóscopo e tudo mais, mas saiba, querido amigo, querida amiga, que Deus realmente não crê nisso, tá? E um outro texto que eu queria deixar para você, João 19, tá? Versículo 27, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cristo convida você a seguir a Ele e não a seguir os astros. Pense nisso com carinho, que você vai ter mais sucesso na sua vida espiritual. Muito bem, professor, nosso tema está corrido aqui. Eu até queria trazer uma pergunta de fora, mas hoje não vai dar. Nós vamos trazer no próximo programa a pergunta das ruas. Tem muita pergunta que o pessoal está fazendo nas ruas aí. Eu queria colocar uma pergunta do nosso Instagram aqui. A pergunta é a seguinte: boa noite. Como identifico o meu dom dentro da obra de Deus? Boa pergunta. A dica que eu dou, Tito, para o telespectador é a seguinte, ó. Você vai ler os capítulos que falam dos dons espirituais, tá? 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos 12. Você lê todos esses dons e faz uma relação deles. E aí, você vai se perguntar assim, nossa, o que me dá vontade de fazer? O que arde no meu coração em fazer? E aí você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses dons. Tá? É possível, obviamente, né,
que a nota mais alta demonstre que você realmente tem aquele dom. Porque Deus não vai te dar um dom contra a sua vontade ou que não tenha a ver com a sua personalidade. E uma outra forma de descobrir, né? Você vai orar, né, antes, vai pedir ao Espírito Santo a orientação, vai listar os dons, vai dar uma nota de 0 a 10. E uma outra coisa que Deus usa, isso eu vi na minha vida, né? Eu me achava incapacitado para fazer um monte de coisas quando entrei na igreja, mas Deus usou pessoas, líderes, que começaram a me convidar para fazer algumas coisas. E aí eu pude perceber, né, que Deus usou esses líderes para que eu desempenhasse determinada função. Então, essas são algumas formas bem práticas que você pode usar para descobrir qual é o seu dom espiritual. Muito bom, professor. Com essa, nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que nos acompanha e fez o programa acontecer. E a você, Leandro, pelas respostas, baseando-se na palavra de Deus. A gente se encontra semana que vem. Se Deus quiser, Tito, obrigado pela tua companhia, por trazer as perguntas e apresentá-las, né, do nosso telespectador. E lembre-se, amigo telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Como sempre, você sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos aqui sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!